Luigi Galvani, Alessandro Volta, mas hoje irei falar de John Daniel. Olá, meus isótopos, tudo bem com vocês? Professor Diógenes aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Um Norte a Seguir. Hoje irei falar sobre a pilha de Daniel. Se liga, hein? Vamos lá, meus isótopos. John Daniel, inspirado pelos trabalhos de Luigi Galvani e Alessandro Volta, se sentiu estimulado a estudar a relação entre energia elétrica e reações químicas. E desenvolveu um dispositivo capaz de gerar eletricidade a partir de reações de oxirredução, a famosa pilha de Daniel, tão cobrada nos vestibulares. Antes de eu explicar detalhadamente o dispositivo, eu vou colocar os potenciais de redução do zinco e do cobre. Afinal de contas, são os eletrodos escolhidos por Daniel na criação do seu dispositivo. Potencial de redução do zinco. Vou escrever a equação de redução do zinco com o seu respectivo potencial elétrico. Mas, Diógenes, eu estou com uma dúvida. O que o potencial mede mesmo? O potencial mede a tendência de ocorrer uma reação naquele eletrodo. Como eu estou listando o potencial de redução do zinco, ele mede a tendência dos íons de zinco sofrerem redução. E o potencial padrão de redução do zinco tem como valor menos 0,76 volts. A equação de redução do cobre com o seu respectivo potencial elétrico. Mas, Diógenes, eu vou ter que decorar esses valores? Negativo. Não. Os potenciais são fornecidos na questão como ferramenta para a resolução. O potencial de redução do cobre, ele tem valor de mais 0,34 volts. E eu já vou assumir que esse eletrodo laranja aqui é o de cobre e que o eletrodo cinza é o de zinco. Ok? Meus isótopos, analisando as equações de redução com seus respectivos potenciais elétricos, eu identifiquei que o potencial de redução do cobre é maior que o potencial de redução do zinco. Isso quer dizer que no eletrodo de cobre ocorrerá redução e, consequentemente, no eletrodo de zinco ocorrerá a oxidação. Ah, Diógenes, você está querendo dizer então que o eletrodo de cobre vai ser o polo positivo da pilha e o eletrodo de zinco o polo negativo. É isso mesmo. E digo mais, eu estou dizendo para vocês que o eletrodo de cobre é o cátodo da pilha e o eletrodo de zinco é o ânodo da pilha. Se você está aqui assistindo esse vídeo e está confuso em relação a ânodo, cátodo, polo negativo e polo positivo, eu te convido a assistir os vídeos sobre potencial de eletrodo e ânodo e cátodo. Eu vou deixar os links na descrição. Meus isótopos, vamos agora preencher o dispositivo de Daniel, identificando nos mínimos detalhes cada semicélula do dispositivo. Vamos lá? O eletrodo de zinco está mergulhado numa solução que contém íons de zinco. Isso quer dizer que quando Daniel preparou a solução, ele escolheu um eletrólito que, quando dissocia, libera íons de zinco. O eletrólito que nós vamos colocar aqui é o sulfato de zinco. Diógenes, sulfato de zinco é um eletrólito? Sim. Qualquer substância que dissolvida em água libere íons, nós podemos chamar de eletrólito. E como o sulfato de zinco é um composto iônico, quando o mesmo se dissolve em água, ele dissocia liberando íons. No caso, íons de zinco e íon sulfato. Prestem bastante atenção que nas soluções eu já tenho a presença de íons. E o eletrodo de zinco em contato com íons de zinco. Já do lado do cobre, no cátodo da pilha, nós vamos ter como eletrólito o sulfato de cobre,
E quando dissocia, produz íons de cobre e íon sulfato. Diógenes, então, ambos eletrodos estão mergulhados em soluções com seus respectivos íons. Perfeito? E na ponte de salina, Diógenes? Aqui nós vamos colocar cloreto de potássio em solução aquosa. Nós podemos até dizer que é uma solução saturada de cloreto de potássio. Cloreto de potássio, assim como sulfato de cobre e sulfato de zinco, é um composto iônico, que em meio aquoso dissocia, produzindo íons potássio e íons cloreto. Reparem bem, meus isótopos, que está bastante poluído o dispositivo de Daniel. Eu preciso que vocês tirem um print para não se confundirem. Tudo bem? Vamos entender agora como funciona a pilha de Daniel. Reparem que o eletrodo de zinco é o eletrodo onde ocorre a oxidação. Afinal de contas, é o polo negativo da pilha. Então, eu vou apagar aqui a equação de redução do zinco. Reparem, eu apaguei a equação de redução do zinco. Já vou apagar também os potenciais. Afinal de contas, eu utilizei os potenciais para determinar qual seria o polo positivo e qual seria o polo negativo, onde ocorreria a redução e, consequentemente, a oxidação. Tá, Diógenes, você apagou a equação do zinco. Por quê? Porque a equação que eu tinha era uma equação de redução. E no eletrodo de zinco ocorre oxidação. Tá, e como eu monto a equação de oxidação? É só inverter a equação. O que era produto agora é reagente. E o que era reagente agora é produto. Então, escrevendo essa equação, eu vou pôr aqui, ó, zinco metálico se converte, ou seja, oxida, se transformando em íons de zinco, perdendo 2 elétrons. Vocês já sabem que os elétrons serão transferidos do polo negativo para o polo positivo através do circuito externo, do fio condutor. Então, eu já vou até colocar aqui, ó, os elétrons vão pelo fio condutor do eletrodo de zinco em direção ao eletrodo de cobre. Perfeito. E reparem bem, à medida que o eletrodo de zinco oxida, olhem para a equação. À medida que o eletrodo de zinco oxida, átomos da placa metálica se convertem em íons na solução. Isso quer dizer que, à medida que o dispositivo de Daniel converte energia química em energia elétrica, ou seja, gera eletricidade, a concentração de íons, de cátions, ela vai aumentando no compartimento anódico da pilha. Reparem bem, olha. Mas por que, Diógenes, que a concentração de cátions está aumentando? Porque átomos de zinco estão sendo oxidados a íons de zinco. Nós podemos até dizer que o eletrodo de zinco ele vai sofrendo um desgaste. Ele vai desgastando, ó, como se ele estivesse dissolvendo na solução. Diógenes, então quer dizer que a massa do eletrodo do compartimento anódico diminui. Sim, o eletrodo desgasta. Átomos de zinco estão se convertendo em íons de zinco. O que isso implica? Isso implica que no compartimento anódico eu estou com excesso de cargas positivas. A solução não está mais eletricamente neutra. Por isso a necessidade da ponte de salina. O que a ponte de salina vai fazer? Ela vai mandar os íons negativos para esse compartimento. Diógenes, eu vou confundir isso. Não confunde, não. É só você lembrar que o fluxo de íons na ponte de salina é o seguinte. Ânions vão para o ânodo. Ânions vão para o ânodo. Mas por que, Diógenes? Porque no ânodo, à medida que o eletrodo oxida, nós estamos com excesso de cargas positivas. Então, as cargas negativas chegam para manter eletricamente neutra a solução. Os elétrons estão fluindo pelo circuito externo, correto? Correto.
estão chegando aonde? No polo positivo da pilha, no cátodo da pilha. E o que acontece no cátodo da pilha? A redução, que é o que nós temos representado aqui. O cobre 2+, recebe os elétrons que foram transferidos do eletrodo de zinco, se convertendo em cobre metálico. Calma lá, Diógenes. Então quer dizer que quem recebe os elétrons são os íons de cobre que estão na solução. Perfeito. Os íons de cobre recebem os elétrons e se convertem em cobre metálico. Tá, Jones? O que isso vai implicar? Um aumento na massa do eletrodo de cobre. Um aumento na massa do eletrodo de cobre. Essa massa vai aumentar. Enquanto o eletrodo de zinco desgasta, tendo a sua massa reduzida, o eletrodo de cobre, a massa aumenta. Mas por que, Diógenes? Porque os íons de cobre que estão na solução recebem um elétron, reduzindo a cobre metálico. Jones, mas se os íons estão recebendo o elétron e se convertendo em cobre metálico, quer dizer que a concentração de cátions no cátodo diminui. Perfeito. Nós estamos agora ficando apenas com os íons negativos, os sulfatos. Nós estamos com excesso de cargas negativas. Por isso a necessidade da ponte de Salina. O que a ponte de Salina vai fazer, Diógenes? Ela vai mandar os cátions para cá, os íons potássio, já que estamos com deficiência de cátions nesse compartimento. Diógenes, eu vou confundir isso. Não vai não. Entenda aqui. O fluxo de íons no circuito interno, na ponte de Salina, é o seguinte: ânions vão para o ânodo, cátions vão para o cátodo, e a função da ponte de Salina, again, é manter eletricamente neutra as soluções. Ufa! O que eu vou fazer agora? Agora nós vamos somar as duas equações para encontrarmos a equação global da pilha. Somando as duas equações, nós precisamos entender que espécies iguais de lados opostos nós cancelamos. Entendam, os dois elétrons que foram fornecidos pelo eletrodo de zinco são cancelados com os dois elétrons que foram reduzidos pelos íons de cobre. Então, os íons de cobre recebem esses elétrons, sofrem uma redução, se convertendo em átomos de cobre, em cobre metálico. Somando a equação, o que eu tenho aqui como equação global, processo global, é zinco metálico reage com íons de cobre, produzindo, eu disse, produzindo íons de zinco mais cobre metálico. É, Jones? É. Mais cobre metálico. Bom, nós podemos representar essa reação através do que chamamos diagrama da célula ou diagrama da pilha. Como seria, Diógenes? Primeiro nós representamos o que ocorreu no ânodo, depois representamos o que ocorreu no cátodo. Então vamos lá? Deixa eu mudar a cor aqui. Zinco metálico no ânodo se converte em zinco iônico. É isso mesmo, Diógenes. O eletrodo de zinco foi desgastando e a concentração de cátions foi aumentando. Sim. Aí nós vamos colocar duas barras. Mas o que seria, Diógenes, as duas barras? As duas barras indicam, nesse esquema de diagrama, a ponte de Salina. Agora vamos representar o compartimento catódico. No compartimento catódico, eu tenho íons de cobre que estão na solução, recebendo os elétrons e se convertendo em cobre metálico. Então, reparem bem. Nós temos aqui o ânodo, que é o polo negativo da pilha, e aqui o cátodo, que é o polo positivo da pilha. Muito complexo, meus isótopos. Qualquer coisa, assistam novamente ao vídeo.
Eu vou fazer agora um breve resumo de tudo que ocorreu. Tudo bem? Bom, nós temos as duas semicélulas, que é compartimento anódico e compartimento catódico. Nós temos o circuito externo, que é o fio condutor, e o circuito interno, que é a ponte de Salina. Pelo fio condutor, eu tenho os elétrons sendo transferidos do polo negativo para o positivo, do ânodo para o cátodo. E pelo circuito interno, eu tenho o fluxo de íons. Ânions indo para o ânodo, cátions indo para o cátodo. Qual é a função da ponte de Salina? Manter eletricamente neutra as soluções. Então, a pilha, o dispositivo que converte energia química em energia elétrica, ela tem dois circuitos, externo e interno. À medida que o ânodo oxida, o eletrodo desgasta e os átomos são convertidos em cátions. Isso implica num aumento da concentração de íons positivos no compartimento anódico. Por isso, a ponte de Salina encaminha ânions para o ânodo. Já no cátodo, à medida que os íons em solução recebem os elétrons, reduzindo a cobre metálico, nós temos uma deficiência de cargas positivas. Por isso, a ponte de Salina encaminha cátions para o cátodo. Elétrons fluem do ânodo para o cátodo. Na ponte de Salina, ânions vão para o ânodo, cátions vão para o cátodo. Somando as duas semicélulas, as duas semi-reações, nós temos a reação global da pilha, que nós podemos chamar de célula voltaica ou célula galvânica, em homenagem a Luigi Galvani e Alessandro Volta. Jones, o que falta para ganhar um 10? Calcularmos a DDP, a força eletromotriz desse dispositivo. Vamos lá, meus isótopos. Já apaguei aqui e eu estou observando aqui, a lâmpada não acendeu. Eu esqueci de colorir essa lâmpada, é verdade. Afinal de contas, essa lâmpada só está aqui para identificarmos que o dispositivo finalmente converteu energia química em energia elétrica. Para calcularmos a força eletromotriz, a DDP da pilha, nós vamos fazer o seguinte: diferença de potencial padrão do dispositivo é calculado pegando o potencial padrão de redução do maior, ou seja, a espécie que apresenta potencial de redução maior, menos o potencial padrão de redução do menor. É uma conta bem simples, então vamos lá. Diferença de potencial padrão ou força eletromotriz do dispositivo. O potencial padrão maior é o do cobre, que é 0,34 volts positivo, menos 0,76 volts, que é o do zinco. A diferença de potencial padrão aqui, ela vai ser igual a 1,1 volts positivo. E coloquem na cabeça: sempre que a DDP, a força eletromotriz de um dispositivo, for positivo, isso indica que o processo de oxirredução ocorreu espontaneamente. Ou seja, nós temos uma pilha. Meus isótopos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sempre que eu termino um vídeo, eu fico com a sensação de que eu poderia ter falado mais, eu poderia ter falado menos. Então eu espero um feedback de vocês nos comentários. Curtam o vídeo, compartilhem esse vídeo nos grupos de WhatsApp, se inscrevam no canal, ajudem o nosso canal a crescer. Eu sou pequeno, mas um dia eu serei grande. Um forte abraço a todos vocês.